Verbo de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por causa das muitas palavras. Não sejais como eles, porque o vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está no céu também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, este grande tempo de retiro espiritual que estamos vivendo, que é a Quaresma, no qual nós somos chamados a configurar a nossa vida à vida de Cristo, nos propõe nesta terça-feira da primeira semana algo que para nós nem deveríamos ser uma proposta, mas já deveria ser tão natural na nossa vida, que faria parte da nossa existência, como nós precisamos do alimento ou precisamos da água, que é a vida de oração. É inconcebível pensar um cristão que não reza, um cristão que não tem intimidade com Deus pela vida de oração. Mas permita-me tamanha franqueza, é o que mais acontece dentro da igreja. Estamos povoados de homens e mulheres que se dizem seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, mas que ficam com o salário mínimo, que se contentam com a superfície, não fazem da vida uma oração e muito mais, nem tempo tem para orar e assim criar intimidade com Deus. E às vezes, nós nos damos por descontado pelo cargo, pela função que nós temos. Eu já tenho 20 anos de vida consagrada, eu sou padre, eu sou coordenador de pastoral, eu não preciso mais disso. Já sei de cor e salteado a Sagrada Escritura, já sei de cor e salteado os textos bíblicos. Como brinca o meu pai, as bolinhas do terço estão até quadradas, de tanto que eu passo as bolinhas do terço. Mas não rezamos. Repetir palavras sagradas não é oração. Jesus aqui hoje nos apresenta o que é orar. E como orar. Porque às vezes nós achamos que para rezar basta falar. Mas não basta. Até isso Jesus ensina aos seus discípulos, porque ele começa o evangelho dizendo justamente isso: olha, não sejais como os pagãos. Eles ficam preocupados com as palavras que eles vão usar, como se fossem as palavras que fariam mudar a ação de Deus. E aí talvez você possa já até estar se perguntando: mas padre, então como é que é rezar? Rezar, meu irmão, rezar, minha irmã, orar é estar coração com um coração. E aí você há de convir comigo que isso é muito mais difícil do que falar. Porque eu posso rezar uma missa inteirinha sem unir o meu coração a Deus. Eu posso rezar o rosário inteiro sem estar colocando o meu coração em cada Ave Maria do que eu rezo. Eu posso estar de corpo presente na igreja e com a alma distante do Senhor.
E é exatamente isso que o Senhor nos adverte no dia de hoje, para que nós possamos assim perceber que quando nós falamos com Deus, Ele fala conosco. E é por isso que está aqui a leitura do profeta Isaías que ouvimos no dia de hoje, para nos lembrar que a oração, antes de tudo, é um diálogo. E é um diálogo não com um amigo, não com uma pessoa que me quer bem, mas muito mais. A oração é um diálogo com o Pai. Aliás, com um paizinho. Que é alguém que cuida, nos carrega no colo, nos abraça, nos envolve com ternura. Ah, se nós tivéssemos esta compreensão, meus irmãos e irmãs, nós viveríamos na oração e da oração. Mas é por isso que o Senhor hoje nos impele, para que desejosos de que nós produzamos frutos de santidade e justiça enquanto perdurarem nossos dias, nos convertamos e abramos o nosso coração para entender que sem a vida de oração, a nossa penitência, o nosso jejum, a nossa caridade, a nossa quaresma de nada adianta. É como se fôssemos construir uma casa e já fôssemos logo tacando tijolo de qualquer maneira e levantando as paredes, sem nos preocupar com o alicerce. E o alicerce nosso precisa ser esta intimidade com Deus. Esta intimidade que ao ponto nos faz perceber e dizer como o salmista: este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda a sua angústia. Clamam também os justos, e o Senhor bondoso escuta. Deus está sempre inclinado para ouvir-nos. Deus está sempre disposto para estar perto de nós. Aliás, Isaías também nos fala isso. Não só disposto a ouvir-nos, mas disposto a atender-nos. Porque quando Ele nos dirige uma palavra, esta palavra não é estéril. Esta palavra, ela produz um efeito. Aquilo que na teologia nós chamamos, a palavra de Deus é uma palavra performativa. Isto é, pela força que ela tem em si mesma, ela opera aquilo que ela diz. Deus não precisa de intermediações, mas para que esta palavra produza em nós a força salvífica, a graça operante da salvação no nosso coração, é necessário que eu e você aprendamos a criar intimidade com Ele. Esse é o nosso compromisso que a igreja hoje nos propõe para vivermos. Criar intimidade com um Deus que não está distante de nós, mas que está tão perto, tão próximo, tão dentro, que nos conhece melhor do que a nós mesmos e espera que nós também sejamos capazes de sair de uma aparência para encontrarmos realmente com aquilo que é essencial, a presença dEle, que nos chama a viver uma vida em comunhão com Ele, para fazer a vida dos outros uma vida melhor e sermos assim sinais do seu reino, testemunhas fiéis da sua vontade. Sem a vida de oração, sem a gente aprender também que a oração precisa nos formar, porque é uma escola onde nós vamos criando intimidade com Deus e à medida que vamos tendo vida de oração, nós vamos nos formando. Sem esta vida de oração, a gente não dá conta sequer de fazer o bem que nos propomos. Nós podemos fazer até coisas bonitas, mas que não dão frutos, que não mudam lá de dentro para fora. Porque é isso que Jesus também ensina. Na oração mais perfeita. Você pode até perguntar: padre, se eu não vai falar do Pai Nosso? Ah, quem me dera se eu pudesse ter tempo para falar do Pai Nosso. O Catecismo da Igreja Católica dedicou 1/4 do seu escrito ao Pai Nosso. Não serei eu em 10 minutos que vou me propor essa tarefa. Fica talvez um exercício espiritual para ao longo da semana. Ler a última parte do Catecismo da Igreja Católica, onde vai explicar, palavra por palavra, do Pai Nosso. Mas aqui eu gostaria de me deter apenas num detalhe, do que a oração, por ser uma relação de intimidade com Deus, ela produz efeito na nossa vida e nós vamos aprendendo a viver aquilo que ouvimos nesse diálogo de amor com Deus.
Porque nós rezamos, perdoai as nossas ofensas, na mesma proporção que nós perdoamos. Para falar assim, uma pessoa que reza, ela é capaz de perdoar quem ofende. Não porque o outro mereça, mas porque criou intimidade com Deus. A oração vai forjando o nosso caráter. A oração vai criando em nós disposições para fazer aquilo que para nós é impossível. Porque nós passamos a depender não mais de nós, mas de Deus. E para Deus, nada é impossível. Perdoar também só vai ser tarefa, só vai ser possível, só vai ser tarefa para aquele quem ama a Deus e quer, de fato, conhecê-lo. E este Deus está desejoso de que nós o conheçamos. Está ansioso para que a nossa vida se conforme com a vida dele. Anseia loucamente que o nosso coração o busque com a mesma intensidade que ele nos buscou e a cruz se tornou um sinal. Aí nós começamos a entender o que é a oração. A oração é este encontro de um coração sedento. Aliás, permita-me parafrasear Santo Agostinho, é o encontro de dois abismos de amor. O abismo da grandeza de Deus com o abismo da nossa pequenez, que se entrelaçam num elo de amor, para assim viverem unidos e vivendo unidos fazerem aquilo que é o desejo de Deus, santos. A nossa vida santa, santificar a vida dos outros, porque nós vamos trocando as nossas experiências. Que nós tenhamos hoje essa disposição que brota do coração de Deus, a disposição para nos encontrar com Ele, a fim de que a nossa oração produza em nós os frutos e que esta palavra germine em santidade na nossa vida, para que crescendo na intimidade com aquele que nos amou e se entregou por nós, e que ama-nos mais perdidamente do que qualquer outra pessoa possa nos amar, ao ponto de nos dar a liberdade de chamá-lo de paizinho, possamos aprender a buscar no coração dele as virtudes que tanto necessitamos para viver uma vida com mais leveza e um dia alcançar aquilo que já na oração vislumbramos, mas ainda que meio que turvamente as apalpadelas, mas um dia veremos tal como ele é no céu. Que ele nos ajude e que o nosso exercício quaresmal faça-nos crescer na intimidade com aquele que não só mora dentro de nós, mas quer também partilhar da intimidade dele conosco, que é mais íntimo de nós do que a nós mesmos.